Como presidente da Comissão de Fiscalização, o nosso trabalho é um trabalho realmente importante, né, como é as demais comissões, mas como nós somos a última comissão e depois são liberadas para pauta, geralmente quando vem um projeto, a gente discute, a gente analisa, escolhe um relator, muitas vezes o vereador acolhe aquele projeto para estudar em casa e na próxima semana ele já traz cidadão cristiumense. É sumamente importante que todos vocês possam acompanhar o trabalho de cada vereador, o trabalho de cada comissão, acompanhe, esteja atento todo o trabalho feito do Legislativo. Nós convidamos você a participar. Boa tarde a todos os vereadores e vereadoras, comunidade que nos assiste. Solicito aos senhores vereadores que façam a confirmação do quórum. Havendo quórum regimental e sobre a proteção de Deus, iniciamos os trabalhos da presente sessão. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da Bíblia. Enquanto estava subindo para Jerusalém, Jesus chamou em particular os 12 discípulos e lhes disse: estamos subindo para Jerusalém e o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei, e os condenarão à morte. E o entregaram aos gentios para que zombem dele, e o açoitem e crucifiquem. Mas, no terceiro dia, ele ressuscitará. Informo aos vereadores que estamos enviando em nome de todos os vereadores uma mensagem de condolências à família da senhora Enercina Nascimento Hilário, avó do vereador Nicola Martins. Solicito agora que faça a leitura do expediente. 59ª sessão ordinária, 23/8/2021, expediente, projeto de lei do Poder Legislativo, PL 6421, de autoria do vereador Zairo Casagrande, moção de aplauso 4721, de autoria do vereador Miguel Pierini, requerimento 590-21, de autoria do vereador Zairo Casagrande, indicações 1101-21, 1102-21, de autoria do vereador Zairo Casagrande, indicação 1103-21, de autoria da vereadora Roseli De Luca, indicação 1104-21, de autoria da vereadora Giovana Zanetti, requerimentos 591 e 592-21, de autoria do vereador Obadias Benones, indicação 1105-21, de autoria do vereador Manuel Rosengue, requerimento 593-21, de autoria do vereador Daniel Antunes, indicações 1106 e a 1108-21, de autoria do vereador Paulo Ferrarese, requerimento 594-21, de autoria do vereador Nicola Martins, requerimento 595-21, de autoria do vereador Salésio Lima, indicações 1109 e 1110-21, de autoria do vereador Manuel Rosengue, requerimento 596-21, de autoria do vereador Manuel Rosengue, requerimento 597-21, de autoria das vereadoras Roseli De Luca e Giovana Zanetti, requerimento 598-21, de autoria do vereador Daniel Antunes, indicações 1111-21, 1112-21, de autoria do vereador Manuel Rosengue, indicação 1113-21, de autoria do vereador Salésio Lima, requerimento 599-21, de autoria do vereador Toninho da Embralite, requerimentos 600 a 602-21, de autoria da vereadora Giovana Mondardo, indicações 1114 e 1115-21, de autoria do vereador Pastor Jair Augusto Alexandre. Terminado o expediente, passamos para o horário político. Com a palavra, o vereador Daniel Antunes. Lembrando que cada vereador dispõe de 3 minutos e meio. Boa noite, senhor presidente, demais membros da mesa, colegas vereadoras e vereadores, quem nos assiste pelo YouTube, TV Câmara e também as pessoas que nos acompanham pelo plenário. Gostaria de expressar agradecimento ao presidente dessa casa, vereador presidente Arleu da Silveira, que disponibilizou para esse vereador e um de seus assessores, na última quinta-feira, uma viagem a Porto Alegre, onde fomos à Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre
para conhecer ali a efetivação, a execução do programa Melhor em Casa. Fomos recebidos ali pelo médico coordenador, Dr. Mauro Calil, e a enfermeira Iva, a enfermeira reguladora, onde numa cidade de 1.500.000 habitantes, hoje a cidade conta com 18 equipes do programa Melhor em Casa, 15 equipes de atenção domiciliária e 3 equipes de apoio. Programa esse, vereadora Giovana Zanetti, que ele já teve a sua habilitação no município de Criciúma, conforme informação do secretário de Saúde, no mês de dezembro de 2020, e com o problema da pandemia, imaginamos, até um período que foi pedido ali por um dos colaboradores, né, das coordenações da Secretaria de Saúde, pediu 3 meses para que fossem, então, contratados profissionais, né, e onde agora há poucos dias já tinha uma equipe, aliás, 3 equipes, Criciúma contará com 3 equipes, 2 de atenção domiciliária e 1 de apoio, e por um problema de RH, essa capacitação ela teve que ser interrompida. O que é o programa do Melhor em Casa, vereador Daniel Antunes? É mais um importante passo. Vossa Excelência dispõe de mais o tempo do vereador Zairo Casagrande. Obrigado, vereador Zairo. É um importante passo para a humanização da saúde. Nossa principal busca como gestores, segundo disse o colaborador David, da coordenação da saúde bucal do município, seria para estes pacientes ter uma menor exposição à infecção hospitalar, maior conforto para o usuário e sua família, maior autonomia do cuidador e do paciente, diminuindo a necessidade e frequência de reinternações hospitalares, além de disponibilização de leitos para os usuários que necessitam de internação hospitalar. Assim falou o colaborador da Secretaria de Saúde, o dentista David Freitas. Pois bem, hoje esse programa ele está cadastrado na parte térrea da Unidade de Saúde do bairro Mina do Mato, mas conforme reunião tivemos ali com o secretário Acélio, parece que esse programa ele vai ser instalado, vai ser alocado ali junto ao Centro de Reabilitação Pós-Covid, no Hospital do Rio Maina, que provavelmente será desativado agora no dia 2 de setembro, que até tem tudo a ver, né? Porque já teremos alguns profissionais e como estaremos falando de reabilitação e de acompanhamento a essas pessoas, que é um processo de deshospitalização, ficará muito prático, né? Essas 3 equipes, elas serão para atender todo o município de Criciúma. A porta de entrada para que essas equipes profissionais de saúde possam dar esse atendimento domiciliário e apoio seria através dos hospitais, onde estarão informando os pacientes, bem como as unidades de saúde, porque existem 3 equipes, 3 critérios de atendimento domiciliário, que é o atendimento domiciliário 1, atendimento domiciliário 2 e atendimento domiciliário 3. O atendimento domiciliário 1, ele será, então, de total responsabilidade das unidades de saúde. Já o 2 e o 3, que serão avaliados critérios, então, esta equipe específica, né, com os recursos do Ministério da Saúde, então, serão feitos por essas equipes. Mais uma vez, né, parabenizar a gestão da saúde em nosso município, que logo, logo teremos a implantação desse programa no município. Obrigado, presidente. Com a palavra, o vereador Júlio Kaminski. Declina com a palavra o vereador Obadias. Declino, presidente. Declina com a palavra o vereador Paulo Fernandes. Gostaria de cumprimentar o senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, todo o público que nos acompanha aqui nesta casa. Cumprimentar o Eduardo Viola, que esteve no meu gabinete esta tarde. Cumprimentar, senhor presidente, nosso prefeito aí, agradecer por atender as lideranças do bairro Pinheirinho na sexta-feira. Ser presente também você e o vereador Salésio também acompanhou.
Se tiver mais alguns vereadores que acompanhou, não estou lembrado, mas muito bom. Acho que a discussão foi importante. O bairro Pinheirinho vem discutindo, vem acompanhando. Convidei o presidente também em algumas reuniões no início, até a vereadora Giovana Zanetti acompanhou a reunião e vem discutindo o que vem para o bairro Pinheirinho, o que temos no bairro Pinheirinho, o que podemos. E o prefeito relatou uma lista de obras importantes que vêm contribuir com o crescimento, com o desenvolvimento, com a segurança daquele bairro. Então, gostaria de agradecer por nos atender aquela comunidade. Também, senhores vereadores, algo que vem nos preocupando, já preocupando, e algo que vem acontecendo, que o prefeito está brigando aí, já trabalhando, para que o Hospital do Rio Mãe, no hospital que deve ser o Hospital Santo Agostinho, torne um hospital. Hospital hoje que faz atendimento às pessoas que têm Covid e também lá tem o centro de reabilitação. Viemos acompanhando e torcemos por isso, sabe? Quando foi feita a compra, até eu falei nessa casa, o prefeito, sobre a possível colocação de hospital. Mas torcemos que fique na mão do município. Eu sei que o prefeito deve, quem sabe, buscar uma entidade, uma OS que venha administrar aquele hospital, mas o que fico um pouco descontente, senhores vereadores, são hospitais que fazem contrato com o município, com o governo do estado, e apenas cumprem o contrato. Eles não fazem uma cirurgia cirurgia eletiva a mais, porque o preço é muito baixo. Então, temos que tomar esse cuidado. Eu sei que apenas é um momento de discussão, um momento de nós dar ideia, mas é um momento de nós se preocuparmos, porque quando se coloca um hospital público na nossa cidade, é para ajudar as pessoas, é para levar a cirurgia que o paciente precisa, o atendimento. Então, é isso que precisa. Mas eu acredito que o prefeito vai estar olhando muito, nós vamos acompanhar, senhor presidente, através da Comissão de Saúde, mas eu acredito muito nos vereadores dessa casa. Eu sei que vai ser algo importante para a cidade, mas que dê resultado. Seria isso, senhor presidente. Meu muito obrigado. Com a palavra, vereador Antônio Manuel. Declina, vereador Arleu. Declina, vereadora Giovana Zanetti. Declina, vereador Márcio. Não, vai ser rápido. Tranquilo. Senhor presidente, mesa, colegas vereadores e vereadoras, e a todos que nos assistem pelo canal dessa Câmara. Eu subo hoje com um assunto que não é muito confortável para nós moradores do bairro São Luís e região. A gente sabe de todo o investimento que está acontecendo ali, da questão do binário, investimento, um projeto grandioso, audacioso pelo prefeito. A gente sabe que vai favorecer muito, não só a região do bairro São Luís, mas desde a Próspera, Pinheiro e Centro, Quarta Linha, porque só quem passa ali sabe da dificuldade que a gente tem. Mas hoje uma obra de uma grandeza dessa, ela não parece um canteiro de obras, ela parece um campo de guerra. A situação está ficando difícil. A gente visita as empresas, os empresários daquela região ali, as pessoas estão desesperadas pela desorganização da empreiteira que hoje está naquela obra. A nossa comissão de obras fizemos já algumas reuniões com eles, já fomos chamados algumas vezes, o nosso presidente Salésio Lima, Obadias, Miguel Pierini, a gente conversa um dia, uma semana eles dão uma melhorada e volta a estaca zero, na questão de desorganização. Ali, as pessoas, não é simplesmente a questão do bairro São Luís. Ali pega o bairro Comerciário, pega o bairro Michel, Bosque do Repouso, Recanto Verde, Fábio Silva, Milanês, Santa Bárbara, são todos esses bairros que acabam sendo impactados por essa obra. Então tem pessoas ali que elas investiram uma vida trabalhando para ter um comércio ali e não sabe mais o que vai fazer.
A gente acompanha ali dentro, tem empresas dessas ali, empresas fortes de lustre, as abajures ali, a questão da poeira, que eles não sabem, tem autopeças ali que eles mostraram para mim essa semana, uma sinaleira que é só pó dentro, como é que tu vai limpar isso? Acabou de ser uma mercadoria para eles. E a gente está tentando conversar, e várias vezes, muito bem atendido pelo engenheiro que acompanha a obra ali, ele faz de tudo que é possível para estar nos atendendo, mas a questão é da empresa mesmo, a empresa não dá condições, não dá mão de obra para poder trabalhar, e a gente fica muito triste. Fica muito triste porque essa obra ali ela tem que trazer os impactos positivos que vai trazer. Ela não pode deixar uma meia dúzia ali contente e uma meia dúzia que não vão ter mais condições nem de abrir o seu comércio. Então, a gente fica triste em subir aqui para estar reclamando de uma situação dessa, mas a gente cobramos por várias vezes, fomos chamados por várias vezes para aqueles comerciantes que estão ali. E eu sei que é uma situação bem desagradável, mas eu preciso a gente vir e falar. Muito obrigado. Com a palavra, vereador Nicola. Boa tarde, presidente. Boa tarde, mesa diretora, público que nos assiste, nobres colegas. Presidente, apenas subindo para, em nome da família também, agradecer a sua presença, a presença do vereador Kaminski, do vereador Miguel e de todos que estiveram na última sexta-feira lá no cemitério municipal, prestando suas condolências àqueles que encaminharam mensagens no grupo, mensagens pessoais. Minha avó ela teve uma vida intensa, foram 90 anos muito bem vividos e um câncer que em 1 semana e meia, depois de descoberto, levou ela a esse destino. E quero nesse momento, inclusive, presidente, destacar o quanto ela foi importante nessa trajetória, quando meu avô, lá na década de 60, decidiu fundar o Círculo Operário Criciumense, meu avô Ernesto Hilário, e ela participou diretamente desse processo, criando seus 9 filhos, o vô agindo diretamente, atuando diretamente na fundação do Círculo Operário. E eu estou fazendo uma busca em registros históricos sobre a atuação política do meu avô, porque poucas vezes foi buscado isso. E conversando com a avó, eu ia encontrando situações de pactos que ele assinava na década de 60, de atuação junto a sindicatos, sindicatos mineiros, sindicatos metalúrgicos, um trabalho muito intenso de vida política do meu avô, que faleceu na década de 70, eu não tive então oportunidade de conhecê-lo, mas com as histórias da avó a gente lembrava disso, a gente lembrava desses momentos, e é uma raiz política que eu tenho e que agora eu estou indo atrás, estou aprofundando para conhecer um pouco mais também. Uma raiz um pouco mais à esquerda, vereadora Giovana, inclusive. E que estou indo atrás, estou buscando conhecer, e nesses últimos dias, nesses últimos meses, a avó, que morava no mesmo prédio que eu, que a vereadora Giovana, inclusive, ela dava essas informações, ela trazia essas informações, e foi muito gostoso conviver nesses últimos meses com ela, trazendo essas informações. Então, que Deus a tenha. Muito obrigado à casa, muito obrigado pelas mensagens. E agradecendo também ao Hospital São José por todo o carinho, por toda a dedicação, por toda a humanização do atendimento que eles tiveram. Obrigado, presidente. Palavra, vereadora Roseli. Declina com a palavra, vereador Miguel Pierini. Sou vizinho. Alusão ao centenário do Frei Egídio Moschini no Brasil. Senhor presidente, nobres vereadores e vereadoras, senhores e senhoras que nos acompanham nas redes sociais e no plenário.
Hoje quero me dedicar o meu tempo, o meu espaço, para uma informação religiosa muito importante para Turvo e toda a região sul catarinense. Trata-se da abertura da canonização do Frei Egídio Moschini, que viveu no seminário da Ordem dos Servos de Maria, no município de Turvo. Esta leitura está sendo feita em todos os plenários do sul de Santa Catarina, inclusive no Senado e na Câmara Federal. No dia de hoje, 23 de 8 de 2021, quero me congratular com os servos de Maria, ordem religiosa e ordem secular, além de milhares de pessoas presentes, especialmente no estado do Acre, Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná e Rio Grande do Sul, pelo calendário da chegada ao Brasil do frade Frei Egídio Moschini. Atualmente são centenas de profissionais liberais, empresários, educadores e religiosos, discípulos do Frei Egídio Moschini, tanto pelos seus ensinamentos, como pelos seus exemplos de vida, dedicação aos pobres e pequenos agricultores familiares, especialmente nos estados do Acre, Santa Catarina, que contribuem para um Brasil melhor para todos, especialmente aos mais pobres. Frei Egídio Moschini nasceu em Valentano, Viterbo, Itália, em 4 de fevereiro de 1884. Em 1905, aos 21 anos, ingressou na Ordem dos Servos de Maria. E em 1921, após viagem de 3 meses da Itália ao Brasil, aporta em Rio Branco, no estado do Acre. Durante 12 anos, trabalhou na missão de Servos de Maria do Acre e Purus. Vossa Excelência dispõe do mais o tempo do vereador Salésio Lima. Obrigado. Na cidade do Rio Branco, Sena, Madureira e Chapuri, locais onde serviu com dedicação e destemor. Em 1933, foi para o Rio de Janeiro, então capital do Brasil, para a Igreja Comunidade Religiosa Servos de Maria, onde serviu as comunidades de Jesus Cristo até o ano de 1947. Em 1947, chega a Santa Catarina, permanecendo na cidade de Araranguá, no extremo sul, até 1952. Neste período, foi catequista do menino Moacir Greque, nascido no vizinho município de Turvo, Santa Catarina, que viria a ser Dom Moacir Greque, bispo da Diocese do Rio Branco, do Acre e arcebispo da Arquidiocese de Porto Velho, Rondônia. Em 1952, muda para a cidade de Turvo, extremo sul catarinense, onde residiu no cenário da Ordem dos Servos de Maria, conhecido pela qualidade do ensino e da formação de jovens de todo o Brasil. No dia 25 de agosto de 1976, aos 90 anos de idade, falece em Turvo, Santa Catarina, onde repousa na capela do seminário paroquial, visitado por muitos. Frei Egídio Moschini foi um exemplo vivo de fé, humildade, simplicidade, trabalho e espírito de oração e dedicação aos mais fracos, tendo marcado a vida de centenas de pessoas, sempre estimado e admirado por todos. Os testemunhos das graças alcançadas, relatados em livros, demonstram a fé dos seus devotos. Era essencialmente um ser de oração. Tinha o hábito de ver a coluna do obituário no jornal e orar pelos mortos. Contagiava a todos com alegria e bom humor. Escreveu o teólogo Frei Clodovs M. Boff. Tive a graça de viver 6 anos com esse santo irmão, o tempo que estive no seminário de Turvo, Santa Catarina. Só Deus sabe o quanto me terá válido a virtude dessas orações ao longo dos meus anos e agora em que é feita do lugar que ele está, diante de Deus,
e ao lado de Nossa Senhora. O sociólogo, professor Valmor Bolan, assim sintetizou: para nós católicos é a saudade, a gratidão e a crença na santidade de Frei Egídio Moschini. Para todos que o conhecem, que o conheceram, comprovado o exemplo de vida, a cidade de Turvo, Santa Catarina e região serão premiados pelo turismo religioso. Frei Egídio Moschini não foi ainda canonizado pela Igreja Católica, mas para todos os que conheceram, é um verdadeiro santo. Foi um brasileiro mais que muitos. Uma equipe especializada trabalha já junto à Diocese de Criciúma, Santa Catarina, para a abertura do processo de canonização do Frei Egídio Moschini. Em sua homenagem, uma rua com início na rotatória da BR-285, na cidade de Turvo, Santa Catarina, foi denominada Rua Frei Egídio Moschini. Nesse mesmo local também está sendo construído um memorial do Frei Egídio, que deverá ser inaugurado ainda neste ano de 2021. O povo de Turvo, Santa Catarina, fundado e colonizado por imigrantes italianos, hoje potência na produção de arroz, o tem como patrono da agricultura familiar, pois mesmo idoso, diariamente cultivava da horta, do seu bananal e da chácara que serviu a Vossa muitos Excelência, jovens. tem mais um minuto do vereador Juarez de Jesus. Obrigado. A muitos jovens carentes e vocacionistas, e dava orientações para os pequenos produtores que eu procurava. Meus parabéns a todos os grupos, Memorial Frei Egídio Moschini e os meninos de Turvo, Santa Catarina, pelo trabalho que vem realizado para manter viva o Memorial de Frei Egídio Moschini. Quero agradecer a presença nesta casa do senhor Narbal Teixeira, que está no plenário, Narbal Teixeira da Rosa, residente na cidade de Criciúma e ex-seminarista do Seminário de Turvo, integrante da equipe da divulgação da abertura do processo de canonização de Frei Egídio, que me fez o convite para fazer a leitura e participar deste processo de canonização, onde dia 25/8, agora, quarta-feira, Dom Jacinto estará em Turvo para rezar uma missa onde serão passadas orientações pelo padre canonista para a abertura do processo de canonização do Frei Egídio Moschini. Conclua, por favor, vereador. A canonização do Frei Egídio Moschini, a missa será de Vereador lembrança Miguel, de por favor, 45 conclua. anos. E se Deus quiser e permitir, teremos... Vossa Excelência tem mais o tempo do vereador Manuel Rosenck. E se Deus permitir, teremos um santo em nossa região. Muito obrigado, presidente. Com a palavra, o vereador Jair Alexandre. Senhor presidente, membros da mesa, senhores vereadores, vereadoras, público presente, pessoal que nos acompanha pelas redes sociais, meu boa tarde a todos, shalom a todos. Senhor presidente, eu não pude participar da reunião que teve com os empresários comerciantes ali do Pinheirinho, e até porque eu estava em convenção da minha igreja, da Igreja Evangélica Quadrangular em Curitibanos, mas é um problema muito sério que nós temos ali no bairro Pinheirinho com relação problema com tráfico de drogas, com viciados, dependentes químicos, enfim, tudo isso traz um transtorno para os comerciantes ali do bairro Pinheirinho. Eu acredito também que não é apenas o executivo, o prefeito, ou um vereador, uma comissão de vereadores. Eu acredito que nós precisamos fazer um trabalho de conscientização
na nossa cidade, não é só no Pinheirinho, em vários bairros da cidade. Está se crescendo o número de dependentes químicos na cidade. Nós temos a frente parlamentar com o presidente, vereador Manuel Rosengue, mas isso tem me preocupado muito mesmo. Essa semana ainda nós temos o compromisso de visitar os centros de recuperação, que a gente sabe que faz um trabalho na recuperação dessas pessoas. Muitas dessas pessoas realmente foram vítimas do sistema, mas boa parte, infelizmente, elas não querem sair dessa vida. Nós temos lá, nós temos um centro de recuperação no bairro Verdinho, ampliamos, era para 15 pessoas, ampliamos para 30 pessoas, senhor presidente. E a gente vê a necessidade, vereador Manuel Rosengue, realmente desse projeto de ter uma política pública realmente aqui no nosso município, na recuperação, na conscientização desde a infância a respeito desse mal, né, que são as drogas. Senão, senhor presidente, não vai demorar muito tempo, nós vamos ter um estrago maior em nossa sociedade. Então é necessário chamar a atenção não só do poder público, do executivo, legislativo, mas de toda a sociedade, porque nós temos que abraçar essa causa, que a gente não pode deixar do jeito que está essas pessoas, pedinte, ali no Centro Pop, a gente verifica ali, as pessoas têm o café, têm o almoço, têm o café à tarde, e à noite eles dormem na frente ali, né? E aí fazem, boa parte de alguns, fazem algum tipo de assalto rápido, né? Fazem, enfim, pegam algum tipo de objeto para transformar em drogas. É necessário que nós possamos realmente abraçar essa causa, senhor presidente. Era isso. Com a palavra, o vereador Juarez de Jesus, que dispõe de 2 minutos e meio. Declina. Com a palavra, a vereadora Giovana Mondardo. Boa tarde, senhor presidente, nobres colegas vereadores, vereadoras. Hoje venho a essa tribuna para registrar que há alguns meses, senhor presidente, fui procurada por uma embaixadora do Dia Internacional da Juventude, da Organização das Nações Unidas, então da ONU. Né? Fui procurada enquanto jovem também, porque a ONU protagoniza, né, inclusive o Dia Internacional da Juventude, que é 12 de agosto, foi instituído pela própria ONU. Ela protagoniza ações de impacto no Brasil inteiro, no mundo inteiro, e aqui não foi diferente. Então, alguns jovens do nosso estado procuraram outros jovens que talvez pudessem criar ações de impacto e pautados principalmente nos Objetivos pelo Desenvolvimento Sustentável. E na semana passada, a gente criou ações durante toda a semana, tratando sobre cidade, desenvolvimento, sustentabilidade, saúde pública e o impacto que a gente está vivendo, mesmo durante a pandemia. Tudo isso precisou ser feito virtual. Então, quero aqui registrar o meu agradecimento a esse convite, em especial essa experiência que foi muito importante, porque as nossas atividades acabaram fazendo parte do mapa da Organização das Nações Unidas enquanto políticas públicas para a juventude, né? Então, poder trazer pessoas que trabalham com isso e têm também, enquanto jovens, impacto nas suas atuações foi bem bacana para a gente. E, acima de tudo, reconhecer e agradecer e parabenizar o evento Salve Morro do Céu, que nesse final de semana, no sábado pela manhã, senhor presidente, organizou uma manifestação, um ato em defesa do meio ambiente e da sustentabilidade aqui em Criciúma, que durante toda manhã, além desse movimento e desse trajeto de bicicletas, né, e a pé também, do Parque das Nações até a Praça Nereu Ramos, mobilizou a sociedade de Criciúma para reivindicar, inclusive, a garantia e a permanência do Morro do Céu, como também uma oportunidade de criar condições para que Criciúma continue
nesse ritmo de garantir a sustentabilidade e, portanto, a sociedade, a vida das pessoas, porque em momento de grave crise, de colapso ambiental, e que ontem mesmo apareceu no Fantástico, chamou nossa atenção, com certeza é nossa responsabilidade falar sobre isso e garantir. Então, esse é um movimento muito potente de jovens, de pessoas idosas que se mobilizaram enquanto comunidade e reconheceram que era o momento. Então, na praça foi encerrada a atividade com distribuição, inclusive, de mudas, de árvores frutíferas, enfim. Foi um movimento muito bonito, muito bacana e com certeza terão outros. Então, muito obrigada. Quero deixar aqui já meu agradecimento a eles. Obrigada. Terminado o horário político, passamos agora para o grande expediente. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura das matérias. Questão de ordem cedida ao vereador Júlio Kaminski. Questão de ordem, senhor presidente, é só para encaminhar um telegrama à família de Vanderlei Zanetti, falecido na última quinta-feira. Obrigado, senhor presidente. Atendido de plano. Vamos ao grande expediente. Grande expediente, requerimento 590-2021, autor o vereador Zairo José Casagrande, envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, solicitando que seja informado essa Casa Legislativa quais os procedimentos estão sendo realizados para o cumprimento e qual a previsão de efetiva execução dos parágrafos 8º e 9º do artigo 8º da Lei Orgânica do Município. Abre aspas, artigo 8º, parágrafo 8º, todos os bens móveis municipais não de uso deverão ser cadastrados no portal de transparência do município, em site específico do setor de patrimônio, inclusive o seu histórico de aquisição e uso, bem como as áreas verdes próprias dos loteamentos e as áreas públicas consideradas de utilidades públicas. Parágrafo 9º. As leis de concessão e de doação desses imóveis deverão fazer parte do histórico de cada imóvel, se for o caso, bem como seus beneficiários, fecha aspas. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação 1101-2021, autor vereador Zairo José Casagrande, instalação de placa denominativa indicativa de CEP na rua Luiz Guidim, localizado no bairro Linha Anta. Indicação 1102-2021, autor vereador Zairo José Casagrande, patrulhamento e colocação de material adequado na rodovia José Guidim Neto, bairro Linha Anta. Indicação 1103-2021, autor vereadora Roseli Maria De Luca, instalação de placa de sinalização indicativa de ponte da rodovia Leonardo Bialenque, na linha Batista, divisa entre Criciúma e Morro da Fumaça. Indicação 1104-2021, autora a vereadora Giovana Benedetti, pintura de faixa indicativa de pare, além da implantação de adequação, sinalização vertical e horizontal na esquina da rua Imigrante Casagrande com a Imigrante Sônico no bairro Pinheirinho. Requerimento 591-2021, autor vereador Obadias Benones, envio de expediente ao superintendente regional Sul Serra da Casan, reiterando o questionamento acerca da existência de estudos visando a instalação de tubulação de água e esgoto na rua Quintino Dal Ponte, no bairro Naspolini. Isto, pois, nessa região habitam 4 famílias que não são assistidas pela Casan e que passam por extrema dificuldade com o abastecimento de água, precisando se deslocar diariamente com galões a fim de suprir as necessidades rotineiras nessas residências. Em virtude dessa situação, questiona-se ainda, a Casan já está ciente do referido problema? Existe um estudo de viabilidade de instalação de toda a tubulação a fim de que o problema seja resolvido? Em caso de resposta positiva, o que impede a realização do serviço? Existe alguma dificuldade técnica para que o trabalho seja realizado? Em caso de resposta negativa, para que a execução do projeto, que sejam informadas as razões. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. Requerimento 592-2021, autor vereador Obadias Benones, envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal para que informe se há possibilidade de realização de obras de revitalização da pavimentação da rua Vital Juvenal Pacheco, de frente à Igreja Evangélica Assembleia de Deus, do bairro Cristo Redentor. Outro sim, que seja informado se há possibilidade da implantação de sinalização de trânsito vertical e horizontal, bem como a instalação de um ponto parada de ônibus. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade.
Indicação 1105-2021, autor vereador Manuel Rosengue, repavimentação de alguns pontos da rua Laudelino Fernandes, no bairro São Luís. Requerimento 593-2021, autor vereador Daniel Antunes, envio de expediente ao diretor do Hospital Materno Infantil Santa Catarina, senhor César Augusto Magalhães, solicitando que seja informado a esta Casa Legislativa o motivo pela qual não está sendo feito o registro de nascimento dos partos realizados no Hospital Materno Infantil Santa Catarina. Outro sim, se existe projeto para a instalação de cartório para registrar tais nascimentos. Em caso afirmativo, que seja informado o prazo e, em caso negativo, as razões da não instalação. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação 1106-2021, autor vereador José Paulo Ferrarese, repintura das faixas de sinalização indicativa de devagar na rua Pedro Benetton, de frente ao edifício Prime, no centro. Indicação 1107-2021, autor vereador José Paulo Ferrarese, reparos na pavimentação com lajotas, no final da rua Rodrigues Alves, no bairro São Luís. Indicação 1108-2021, autor vereador José Paulo Ferrarese, recuperação da pavimentação com lajotas em toda a extensão da rua José Favorino Albino, no bairro Vila Nova Esperança. Requerimento 594-2021, autor vereador Nicola Martins. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal solicitando que seja informado a esta Casa Legislativa se há possibilidade de pavimentação na rua Salvador da Aroz, localizada no bairro Bosque do Repouso. Em caso afirmativo, informar outro sim o prazo de início e de conclusão da respectiva obra. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento 595-2021, autor vereador Salésio Lima, envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, questionando se há possibilidade de construção de uma lombada na rua Luiz Lavino Montagnoli, próximo à esquina da rua Hereditário Amoroso, no bairro Cidade Mineira Nova. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação 1109-2021, autor vereador Manuel Rosengue da Silva, limpeza de um terreno de propriedade do município, área verde, localizada na rua Valdemar Zanoni, esquina com rua sem denominação, loteamento Monte Castelo. Indicação 1110-2021, autor vereador Manuel Rosengue, reparo na Boca de Lobo, localizado na esquina da rua João Lemos Bordini, no loteamento Monte Castelo. Requerimento 596-2021, autor vereador Manuel Rosengue, envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal para que informe esta Casa Legislativa se é de competência do município a realização de reparos na pavimentação de lajotas de algumas ruas do bairro Monte Castelo. Tal medida é necessária vez que a pavimentação foi realizada, dada a deterioração por construtora do referido loteamento. Em caso afirmativo, informar outro sim o prazo de início e de conclusão da respectiva obra. Já em caso negativo, que seja providenciada a notificação ao responsável para a devida manutenção. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento 597-2021, autoras vereadoras Roseli De Luca e Giovana Benedetti Zanetti, envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal para que informe a esta Casa Legislativa se há estudos visando a elaboração de projeto de lei para regulamentar o processo de escolha de diretores para as escolas de rede municipal de ensino com critérios que contemplem a participação da comunidade escolar. O requerimento está em discussão. Com a palavra a vereadora Roseli De Luca. Boa noite, senhor presidente, a mesa, os colegas vereadores, o pessoal que está assistindo aqui e todos os que nos acompanham pelas redes sociais. Nós fizemos, eu e a vereadora Giovana fizemos esse requerimento, pedimos a aprovação de vocês, porque o ano passado foi dado como inconstitucional a eleição de diretores nas escolas e veio a essa casa uma lei no final, em dezembro, e ela não foi aprovada. Então, em reunião com o Tribunal de Contas, foi feito, a pedido do Tribunal de Contas, duas ações. Primeiro, mandar a lei para essa casa e, paralelo, também foi feito esse questionamento da inconstitucionalidade. Como a lei não passou,
passou, né, foi dado pela Justiça que a lei, realmente, a eleição de diretores, ela é inconstitucional. E por que ela é inconstitucional? Quando tu elege um vereador, quando tu elege um governador, ou um vereador, não, um prefeito, um governador e um presidente, todos os cargos que estão abaixo dele, eles não podem ter uma nova eleição. Você só pode entrar num órgão público por meio de nomeação direta da pessoa que foi eleita ou por concurso público ou processo seletivo. E a eleição de diretores não acontecia desta maneira. Então, o diretor, ele era eleito e automaticamente ele tinha quase que uma segurança da não saída durante aquele período. O Tribunal de Contas, ele já estava, desde 2018, 2019, já estava questionando os municípios sobre a inconstitucionalidade dessa eleição. Tanto é que no Supremo Tribunal Federal já tinha ações, tá, do próprio governo de Santa Catarina e de outros do Rio de Janeiro, que estavam dando ganho de causa aos governos contra a eleição de diretores. Então, como foi dado inconstitucional, não sei se os vereadores muito acompanharam no início do ano, os diretores foram, então, nomeados pelo prefeito, numa escolha direta. Mas não é dessa maneira que a gente quer que aconteça e não é dessa maneira que o próprio governo quer que aconteça e o Tribunal de Contas também. Eles querem que tenha um sistema para a eleição, de uma maneira democrática, que tenha a participação do Conselho Escolar, das APPs, do próprio Grêmio Recreativo que agora tem nas escolas. Então, o nosso questionamento, nós estamos questionando porque, num primeiro momento, sim, a escolha direta, mas num segundo momento, agora com mais calma, que a lei volte a esta casa e que ela seja realmente votada e que tenha uma maneira... Vereadora, acompanhei de perto esse movimento em especial da retirada dos diretores das escolas e acho que cabe aqui algumas dúvidas, né? Porque desde a década de 80, mais ou menos, os diretores de escolas são eleitos pela comunidade. Isso é bem importante para as comunidades, né? Tem um significado muito forte da vivência em comunidade. A vereadora falou aqui da importância e da preocupação do próprio governo, e acredito que foi por isso que as vereadoras enviaram esse pedido para enviarem a essa casa um projeto de lei que seja mais democrático, mas a pergunta que fica é, por que já logo, nesse primeiro ano, não foi esperado, portanto, terminar o mandato desses diretores? Essa é a grande dúvida que ficou. Pegou muita gente desprevenida, as comunidades se mobilizaram fortemente, a comunidade do vereador Juarez muito fortemente se organizou lá no bairro Ana Maria, 6 horas da manhã estavam lá e a prefeitura não cedeu. Fica a minha dúvida, por que não abriram mão e minimamente esperaram chegar até o final do ano ou encaminharam logo esse projeto logo no começo, como veio a reforma da Previdência e outros tantos que aqui são considerados a toque de caixa? Obrigada, essa é a dúvida. Quando você é acionado por um órgão, né, nós temos aqui vereadores que são advogados, então, a partir do momento que ela foi considerada inconstitucional, o prefeito ele teria que tomar uma atitude. Como em dezembro a lei não passou, por alguns vereadores que estavam nessa casa sabem disso, que primeiro foi feita a lei não passou, e aí veio a inconstitucionalidade, aí o prefeito teve que tomar esta ação. Fez a ação e agora nós estamos querendo que ele, né, a vereadora Giovana também, que regulamente e que vote a maneira correta, tá, com alguns critérios. É isso aí, senhor presidente. O requerimento continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento 598/2021, autor vereador Daniel Antunes, envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal para que informe esta Casa Legislativa se há projeto visando a reforma do Centro Comunitário do bairro Vera Cruz. Em caso afirmativo, informar, outro sim, o prazo de início de conclusão das respectivas obras. Já em caso negativo, que sejam informados os motivos para não realização. O requerimento está em discussão.
Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação 11.11.2021, de autoria do vereador Manuel Rosengue, limpeza e substituição das tampas das bocas de lobo localizado na rua Manaus, no bairro Brasília. Indicação 11.12.2021, autor vereador Manuel Rosengue, limpeza em todas as bocas de lobo existentes da rua Álvaro Catão, no bairro Operária Nova. Indicação 11.13.2021, autor vereador Salésio Lima, substituição das tampas de concreto das bocas de lobo localizadas na Avenida Aristides Amboni, uma de frente ao imóvel 698 e a outra de frente ao terminal intermodal no bairro Renascer. Indicação 599-2021, autor vereador Antônio Manuel, envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, questionando se existe a possibilidade de substituir a lombada física por uma faixa elevada para a travessia de pedestres na Avenida dos Italianos, de frente ao número 990, próximo à ponte do rio Criciúma, no bairro Santa Augusta. Em caso afirmativo, informar, outro sim, o prazo de início e conclusão da respectiva obra. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento 600-2021, autora a vereadora Giovana Vitor Mondardo, envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal solicitando informações sobre a acessibilidade dos equipamentos públicos municipais, listagem de prédios e as respectivas adaptações para a acessibilidade em prédio para pessoas com deficiência física e de cadeirantes e pessoas com deficiência visual ou auditiva, situação das calçadas em frente a prédios públicos com relação à garantia de acessibilidade, se há algum prédio público com baixo grau de adaptação para acessibilidade para as pessoas com deficiência citadas acima, qual o investimento em ações desenvolvidas e acessibilidade digital para as pessoas com deficiência auditiva ou visual, quais as medidas de acessibilidade no transporte público para as pessoas com deficiências acima. O requerimento está em discussão. Com a palavra a vereadora autora Giovana Mondardo. Senhor presidente, nobres colegas vereadores e vereadoras, eu peço agora a aprovação desses dois requerimentos que tratam quase do mesmo assunto, né? E fui motivada principalmente pela lei federal que trata do Estatuto da Cidade, do plano diretor, que diz respeito à acessibilidade, né? A garantir a acessibilidade para as pessoas com deficiência nos nossos municípios. Em especial, quando se trata desse requerimento, acho que é 601, né? 601, 602, esse que fala dos equipamentos públicos, porque me chama a atenção, alguns dos equipamentos públicos do município, seja atendimento socioeducativo, seja atendimento psicossocial, tem uma dificuldade muito grande de acessibilidade, sejam por escadas ou pela própria condição e dinâmica do trabalho do local, que inviabiliza, inclusive, a participação, porque é importante dizer que a acessibilidade ela não está somente aquilo que a gente vê, né? Ela também está no implícito daquilo que afasta as pessoas, inclusive, de acessar o serviço público. Então, nesse sentido, faço esse requerimento e o próximo trata também, na mesma lógica de plano diretor e Estatuto da Cidade, sobre acessibilidade em calçadas que são construídas aqui na nossa cidade. Obrigada, presidente. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento 601-2021, autora a vereadora Giovana Mondardo, envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, solicitando informações sobre a adequação de calçados para garantir acessibilidade a pessoas com deficiência no município de Criciúma. Qual a rotina da notificação, acompanhamento e fiscalização das adequações de calçadas para acessibilidade de pessoas com deficiência física, visual ou auditiva em frente aos imóveis particulares do município? Se há algum programa de incentivo à adequação de calçadas em frente aos imóveis particulares? Se há fiscalização quanto à padronização da instalação de pisos táteis de alerta direcional. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento 602-2021, autora a vereadora Giovana Mondardo, envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal solicitando as seguintes informações sobre coleta seletiva, se existe campanha de incentivo à separação de lixos por condomínios residenciais e domicílios, se sim, qual e como é realizada, se há possibilidade de ampliação de número
de dias e horários na rotina dos caminhões de coleta seletiva. Caso contrário, justifique-se. Quais as quantidades de lixo reciclável coletado anualmente entre 2018 e 2020 e no período entre janeiro e junho de 2021 por bairro? Se há política de coleta de lâmpadas fluorescentes, pilhas e baterias desenvolvidas pelo poder público? Se sim, quais os resultados anuais de sua implementação? O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação 1114-2021, autor, vereador Jair Augusto Alexandre. Repintura da faixa de pedestres, localizada na rua Henrique Lage, de frente ao número 2181 no centro. Indicação 1115-2021, autor, vereador Jair Augusto Alexandre. Pintura de faixa de pedestres na Avenida Centenário, de frente ao Mosque, no bairro Santa Bárbara. Terminado o grande expediente, passamos para a ordem do dia. Solicito que os senhores vereadores façam a confirmação do quórum. Questão de ordem cedida ao vereador Nicola. Senhor presidente, nobres colegas, apenas para convocar a Comissão Temporária Especial de Revisão Legislativa para na próxima quarta-feira, às 14 horas, a apresentação do relatório final pelo vereador relator Júlio Kaminski. Quarta-feira agora, 14 horas, aqui no plenário. Todos informados, excelência. Questão de ordem cedida ao vereador Salésio Lima. Senhor presidente, vereadores, senhor presidente, justificar então, no dia de amanhã, chegou uma demanda para a Comissão de Obras e nós conseguimos uma audiência com o secretário de Infraestrutura, Tiago Vieira, amanhã às 15 horas, lá em Florianópolis. A demanda veio para a Comissão de Obras, são as SCs que entram dentro da cidade. Exemplo, Rio Maina, Siderópolis, que vem para cá, Morro da Fumaça, e é faixa de domínio. As faixas de domínio hoje, no estado, tem faixa de 40, 50, 60, e tudo isso tem atrapalhado, porque já nós, no município, temos as áreas todas edificadas, a maioria essas SCs que entram na cidade. Então, o nosso assunto seria isso lá com o secretário e outras demandas da Comissão de Obras. Desde já agradecer ao presidente pela acolhida de nós podermos ir até Florianópolis. Obrigado, senhor presidente. Uma boa viagem e sucesso na empreitada. Não é fácil. Em única discussão, votação, a moção de aplauso, número 04721, de autoria do vereador Miguel Perini, aos servidores da saúde deste município. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da moção. Moção 47-2021, excelentíssimo senhor presidente, senhoras vereadores e vereadoras, requer-se à mesa, ouvindo o plenário na forma regimental, o envio de expediente aos servidores da saúde desse município, representados todos pela Secretaria de Saúde, da presente moção de aplauso, conforme segue. Desde o último ano, a humanidade tem enfrentado uma das maiores crises sanitárias e humanitárias já vivenciadas com a chegada da pandemia do Covid-19. A doença paralisou o mundo todo e mudou o comportamento das pessoas. A presente moção de aplauso se justifica em fase de necessidade de reconhecimento da importância desses profissionais que, com esforço e união, têm atendido às demandas que necessitam da saúde pública neste momento tão difícil que estamos enfrentando. Todos esses profissionais vêm enfrentando uma rotina exaustiva no combate ao Covid-19, mas vale mencionar que o trabalho exercido por toda a equipe da Secretaria de Saúde de Criciúma tem sido prestado com dedicação, amor, prazer em servir aqueles que buscam ajuda. Afinal, é isso que faz toda a diferença para cuidar do maior patrimônio, a vida das pessoas. Desde o início da pandemia, a Secretaria de Saúde de Criciúma vem atendendo com excelência a população, mesmo diante de tantas incertezas científicas em relação às cepas do coronavírus. Dentre todas as ações realizadas, segue os destaques:
medidas de prevenção contra o coronavírus, centro de triagem coronavírus 24 horas no centro, site com informações atualizadas sobre o coronavírus, centro de triagem no bairro Boa Vista, centro de tratamento coronavírus no Rio Maina, centro de reabilitação cardiopulmonar para recuperação de pacientes curados da Covid-19, hospital de retaguarda Rio Maina, telecovid por meio do número 156, sala de situação primária em saúde, plano de vacinação contra a Covid-19, descentralização de atendimento dos sintomáticos respiratórios, teste de Covid-19, vacinação nas unidades de saúde, monitoramento de pacientes suspeitos e positivados pelo WhatsApp, site Minha Vacina, atendimento digital para pacientes com problemas respiratórios. Durante o decorrer da pandemia, foram realizados mais de 132.942 testes, onde cerca de 37.471 pacientes foram diagnosticados com Covid-19. O total de recuperados já ultrapassa 36.720. Desde o início da campanha da vacinação, já foram aplicadas mais de 200 mil doses de vacinas. Com a primeira dose, foram imunizadas mais de 136.863 pessoas, mais de 56.092 com a segunda dose e 7.154 pessoas com a dose única. Destacar o excelente trabalho do secretário de Saúde, Acélio Casagrande, que brilhantemente tem conduzido esta pasta neste momento de pandemia, fazendo o que nossa cidade seja referência com ações pioneiras no combate ao Covid-19, juntamente com todos os profissionais da saúde do município de Criciúma. Somos conhecedores das condições que possuem para realizar suas tarefas diárias de salvar vidas e com uma verdadeira equipe, todos os profissionais da saúde do município de Criciúma e demais órgãos da Prefeitura Municipal de Criciúma, bem como o Exército Brasileiro 28º Grupo de Artilharia de campanha, Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiro, Universidade do Extremo Sul Catarinense, a Unesc, Igreja Católica, em especial o Dom Jacinto e Padre Wilson, Hospital São José, Hospital Materno Infantil Santa Catarina, Hospital da Retaguarda do Rio Maina, UPA 24 Horas, Criciúma Esporte Clube e demais envolvidos de forma direta ou indireta se uniram, atuando com profissionalismo, empenho, dedicação, amor à nossa cidade no combate à pandemia de Covid-19. Agradecer é a palavra de ordem neste momento. Reconhecer a importância desses profissionais de saúde é uma forma de darmos nossa contribuição com esta singela homenagem, demonstrar gratidão pelo empenho dos profissionais do setor da saúde em salvar vidas é mais que um reconhecimento, é um ato de respeito a tanta dedicação. Ante ao exposto, ouvindo ao plenário e atendidas as formalidades regimentais, requeremos, pelo que fique constado na ata desta sessão legislativa, moção de aplauso aos servidores da saúde deste município, representados todos pela Secretaria Municipal de Saúde, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados no enfrentamento da pandemia Covid-19, enviando-lhe cópia com os nossos cumprimentos. Sala de Sessões, 19 de agosto de 2021, vereador Miguel Pierini, Partido PP. A moção está em discussão. Com a palavra, o vereador autor Miguel Pierini. Boa noite, presidente. Boa noite, mesa. A todos os vereadores e vereadoras e que nos assistem e no plenário também. Desde o início do ano passado, em março, nós começamos a ver um pesadelo. Aliás, o mundo começou a ver um pesadelo. A morte estava próximo da gente. Perdemos amigos, perdemos parentes, enfim, perdemos pessoas queridas. E esse pesadelo parece que está terminando. Tomara a Deus. Fábricas, comércio, igrejas foram fechadas. A cada dia tinha um temor diferente. Fazíamos reuniões de manhã, tomava uma posição, ao meio-dia era outra, à tarde era outra e à noite era outra. Nós vivíamos numa incerteza absoluta. Fiquei com medo, confesso, fiquei com bastante medo. Mas
tivemos aqui em Criciúma uma Secretaria de Saúde responsável, que trabalhou diuturno durante esse período e está trabalhando. Cansei de ver o Acélio várias vezes, ele ter que sentar porque não aguentava mais ficar em pé. Tem aqui todo o meu carinho, todo o meu afeto, todo o que eu sinto, o que ele trabalhou, se enganjou, e vários outros profissionais que foram citados, né? E também falou a Igreja Católica, mas eu também quero ressaltar a Igreja Evangélica, que também, os pastores, também que colaboraram nessa caminhada. Chegou um momento que faltava enfermeira. E eu conheci pessoas que iam trabalhar daqui de Criciúma, a enfermeira trabalhava no Hospital São José, e viravam à noite e iam trabalhar em Araranguá, e vice-versa. E essas pessoas de frente, elas estavam de frente com a morte, lidando com o perigo, com extrema exaustez, e ainda encaravam o perigo de perto. Isso sim, também é dignidade de um brasileiro, de um cidadão. Isso sim é patriotismo. Que pessoas que arriscam a vida para salvar a vida dos outros. Então, eu quero deixar aqui o meu muito obrigado a todos os envolvidos, em especial o Acélio Casagrande, que, com o seu trabalho, deixou a gente bem mais tranquilo do que outras cidades que não tiveram a mesma iniciativa que Criciúma teve. Então, meus parabéns aí à Secretaria de Saúde, em especial ao Acélio Casagrande. Muito obrigado, presidente. A moção continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, está em votação. Placar liberado. Já votei. Votação encerrada. A moção foi aprovada por unanimidade. Desejando boa viagem aos vereadores amanhã em Florianópolis, que traga bons resultados para nossa cidade. Terminada a ordem do dia, não havendo mais nada a tratar, encerramos os trabalhos da presente sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima, no dia 24 de agosto, terça-feira, em horário regimental. Uma boa noite e uma boa semana a todos.